Sabe qual que é o seu problema? É que você tem tanto medo de errar que você nunca começa nada. Hi guys! Para você que não conhece, muito prazer, meu nome é Aline, sejam todos muito bem-vindos aqui neste canal. Aqui é um cantinho seguro onde eu venho compartilhar com vocês tudo que eu estou aprendendo sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e como que eu estou aprendendo a criar mais intimidade com o Espírito Santo durante a nossa jornada cristã. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês algo que tem martelado profundamente dentro do meu coração, da minha cabeça, da minha mente, da minha vida, durante toda essa jornada que eu tenho vivido até esse exato momento com 24 anos de idade, que é o fato de que o medo atrapalha muito iniciar alguma coisa, dar início a algum plano ou começar um projeto que você já tem sonhado há muito tempo. Eu não sei você, mas eu passo por isso constantemente. E eu estou percebendo que isso é um desafio que eu estou me preparando para vencer através desse vídeo aqui neste canal. Bem, mas antes da gente começar a entrar de forma mais profunda nesse assunto sobre o medo de errar que te impede de começar, eu quero falar em especial com uma seguidora inscrita maravilhosa que eu amo muito do fundo do coração e que eu fiquei de gravar um vídeo para você, Danila, mas eu ainda não estou preparada. Que é contando como ter mais intimidade com o Espírito Santo, como ouvir o Espírito Santo, eu vi todas as suas perguntas, eu até gravei um vídeo, mas eu não consegui postar, porque quando tem alguma coisa a ver com Deus, eu vejo que você precisa ter autoridade naquilo que você fala, porque senão o inimigo ele vai vir em cima de você pra te pôr à prova, e eu não estou preparada para isso. Mas o que eu posso te dizer é que, no momento atual que eu estou vivendo, eu percebi que a minha falha é em questão de obediência. Às vezes Deus, o Espírito Santo manda eu fazer alguma coisa, como por exemplo se alimentar melhor, e por muito tempo nesse ano de 2026 eu posterguei. Desde abril até esse exato momento eu posterguei muito com isso. E agora eu estou tentando voltar novamente e não tô tentando ser perfeito, mas eu só tô tentando obedecer, sabendo que eu sou falha o suficiente pra cair, mas ao mesmo tempo eu oro pedindo pra ele, que eu tenho muito pedido, "Por favor, não me deixa cair, por favor, não me deixa te desobedecer, por favor, não me deixa falhar com o Senhor mais uma vez". Então se você quer ter intimidade com ele, o primeiro passo é obedecer. E eu não tô falando isso porque eu sou boa, mas porque é o que eu tô tentando fazer. Eu realmente preciso aprender a obedecer mais ele, sabe. Então eu sinto muito por não ter conseguido gravar o seu vídeo, mas eu não estou preparada pra gravar esse vídeo pra você. Não me sinto bem falando desse assunto, porque eu não quero ensinar alguma coisa que eu não coloco em prática. Eu estou falando pra você obedecer, porque é o que eu estou tentando fazer nesse momento. E eu sei as minhas falhas, eu sei os meus erros, eu sei as minhas fraquezas, eu estou expondo isso pra você, para que você entenda que buscar intimidade com ele é um dia de cada vez. E não é fácil, mas eu creio que Deus vai te ajudar, porque com Deus a gente pode todas as coisas, porque ele nos fortalece. Foi isso que o pastor falou no culto de ontem, e eu tô aqui falando pra você com o coração tremendo e com temor, pedindo pra Deus me ajudar a continuar todos os dias tentando viver em obediência. Então orem por mim também, assim como eu sempre estou orando por você. Bem, dando início sobre o nosso assunto de hoje, enquanto a gente vai conversando, eu vou estar organizando aqui, porque tá tudo uma bagunça e tem um propósito de eu estar gravando esse vídeo pra vocês com toda essa bagunça, porque é exatamente como está aqui eu me sinto agora. Já é o quarto vídeo da transição do processo de começar realmente a falar sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. E eu falo pra vocês durante minha jornada cristã, porque eu não consigo falar sobre esses assuntos sem dizer que eu tô aprendendo por meio de Deus. Ele me ajuda muito nisso. Então, por isso que é durante nossa jornada cristã. Hoje eu estava aqui de manhã, comecei o dia com meu devocional, e é os momentos que eu mais começo a aprender sobre quem eu sou, minhas falhas e o que eu preciso melhorar. Eu comecei a falar pra Deus que eu quero realmente aprofundar em assuntos que vão ajudar as outras pessoas. Como que eu posso fazer para começar a trabalhar com o YouTube, de tornar isso realmente uma profissão e realmente aprofundar nisso, trazer uma comunidade de pessoas que querem se conhecer, querem se desenvolver e se tornar pessoas melhores. E aí, falando com ele, olhando pra dentro de mim, que é uma coisa que eu quero tentar ensinar vocês, olhar pra dentro de si, reconhecer suas falhas, que isso é muito importante pra você se desenvolver. Eu percebi que eu tenho muito medo de começar as coisas, tenho muito pavor de tentar trazer algo novo, diferente, por causa que eu não quero errar. Eu não quero falhar, eu quero ser perfeita. Eu quero que quando eu for trazer um assunto pra vocês, seja o melhor assunto possível. Eu não tô falando sobre você entregar de qualquer jeito, de qualquer forma, mas é que eu tenho tanto medo de ser julgada por você, eu tenho tanto medo de você me rejeitar, eu tenho tanto medo de eu não ser boa o suficiente pra você e você trazer críticas, que eu fico a maior parte do tempo da minha vida estudando como ser melhor. Porque a crítica me machuca muito. E isso é por causa de alguns traumas que eu desenvolvi durante essa minha jornada, que são traumas de rejeição. Para quem não sabe, eu estou fazendo um curso de psicanálise,
Já faz um tempo que eu não estudo, pra ser sincero com vocês, eu preciso voltar a estudar. Tá descontando a mensalidade e eu não tô estudando, mas eu vou estudar. Em nome de Jesus, se Deus permitir, hoje ainda. E durante esse curso, eu descobri que eu tenho um problema seríssimo com rejeição. Eu fui rejeitada em algum momento da minha infância, como, por exemplo, o bullying que eu sofri pelo meu cabelo, por ser um cabelo crespo, por ser um cabelo liso, por ser um cabelo que cresce lá na cintura. E isso me fez me sentir rejeitada. E por causa dessa rejeição que eu passei na minha infância, na época de escola, em algum momento em que os meus pais não aprovaram algo que eu fiz, ou falou que eu tinha que sempre ser a melhor, não acusando os meus pais, porque eu sei que eles me educaram na sabedoria que eles tinham, e é importante vocês saberem disso. A gente pode falar futuramente também sobre isso, como Jesus me ajudou a curar o meu coração em relação aos meus pais, e entender que eles entregaram o melhor que eles tinham, e isso me ajudou muito a desenvolver. Essa rejeição, tudo isso que foi acontecendo, são coisas que vão acontecendo quando a gente é criança, que ajuda a formar quem somos hoje, tanto nas inseguranças quanto nas nossas qualidades, fez com que toda vez que eu quero começar um projeto novo com vocês, eu só começo quando eu estiver completamente perfeita. Porque enquanto não tiver tudo perfeito, enquanto não tiver tudo em ordem, eu não quero começar nada. Tem que estar visivelmente maravilhoso. E são dos motivos de eu nunca conseguir vir falar pra vocês sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque eu não me tornei ainda a mulher que eu quero ser. Uma mulher assim, sabe, top da galáxia, você olha e você fala, caraca, essa menina venceu na vida, é isso que eu quero ser quando crescer? Não me tornei ainda, mas o Senhor tem me mostrado que eu não preciso ser essa mulher. Eu posso compartilhar com vocês tudo que eu estou fazendo pra me tornar essa mulher. Inclusive, eu tenho um post-it aqui que eu preciso ler com mais frequência do que eu tô lendo, que fala assim, o que... Eu não consigo ler olhando aqui não. O que a mulher que eu quero me tornar faria nesta hora? E refletindo sobre isso, mais o momento que eu estava em oração, conversando com Deus, eu percebi que a mulher que eu quero me tornar nessa hora não teria vergonha de dizer, eu sou falha, eu erro, eu tenho problemas com constância, eu não consigo ser perfeita e eu tenho muito medo de ser imperfeita. É por isso que pra mim começar alguma coisa, eu quero que tudo esteja da melhor maneira possível. Mas durante toda essa jornada, casar, o que eu tenho aprendido é que eu não tenho controle sobre as situações. Deus tem trabalhado muito isso em mim. Você não tem controle de tudo, você não pode controlar tudo, nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas tudo vai ser do jeito que eu quero. Então, se você quer mesmo começar a falar sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, começa a compartilhar o que você está fazendo para começar a se desenvolver. E a primeira coisa que eu estou fazendo é essa série de vídeos de transição, sabe? Várias vezes, quantas vezes Deus permitir, eu vou contar pra vocês o que eu estou fazendo para fazer esse processo de transição. Da Aline, que falava somente sobre cabelo, ou somente sobre curso de inglês, ou somente sobre Jesus, começar a falar sobre realmente o que a Aline nasceu pra falar. Falando de mim sobre a terceira pessoa, que loucura. Eu sempre quis falar pra vocês sobre como é interessante quando a gente olha pra dentro de nós mesmos, vemos os nossos defeitos e pensamos, o que vamos fazer pra melhorar? Sempre quis falar sobre isso com vocês, mas eu tenho tanto medo de julgamento. Eu sei que eu tô falando isso pra você, e você pode comentar algo horrível sobre o meu vídeo, pode criticar o jeito que eu gravo meu vídeo, pode criticar porque meu vídeo é muito comprido, e eu sei que isso pode me machucar, mas eu quero parar de ter medo de fazer alguma coisa, porque eu não sou perfeito o suficiente, nunca serei perfeito o suficiente, e eu quero pelo menos ter a coragem de começar a fazer o que eu preciso fazer. E é isso que eu quero te chamar pra fazer nesse vídeo. Você tá com tanto medo de começar a gravar vídeo na internet, que é o que acontece muito, ou muito medo de começar a empreender no seu negócio de comida, ou muito medo de chegar na menina que você gosta e falar, cara, quer namorar comigo? Um conselho, ora antes, viu? Ora antes, porque isso vai te ajudar muito a evitar muita coisa. Ou você tá com medo de chegar nos seus pais e dizer que você não quer ser médico. Na verdade, você tem um sonho de ser videomaker. Não importa. Você tem tanto medo de não ser bom o suficiente, tanto medo do que as pessoas vão falar, tanto medo do que vai acontecer, que você fica ali parado e não vai pra frente nem pra trás. Só fica parado e pensando, como seria se eu começasse a fazer? Você até consegue sonhar com sucesso, mas não consegue começar, porque você tem medo de errar. Se eu não me engano, eu acho que é Einstein que fala que ele não errou, ele só descobriu 100 formas de como não fazer. Eu tô tentando conseguir nichar esse perfil já há mais de 10 anos, porque eu gravo pra internet desde os meus 15, eu vou fazer 25 nesse ano. E todo momento eu sempre quis falar sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Só que eu ficava com tanto medo, porque eu ainda não me tornei quem eu quero ser, que eu não falava nada, sabe? Eu sempre voltava pra alguma coisa que eu gosto, como cabelo, maquiagem, apesar que eu não sei fazer maquiagem, estudar, amo estudar, e Deus, né? Depois que eu me converti, é Deus. Olhando pra minha jornada até aqui, olhando pra minha vida até aqui, não adianta eu ficar falando sobre alguns fragmentos da Aline, em vez de falar do que realmente
eu vim pra falar. Por exemplo, em vez de eu ficar ensinando vocês a como cuidar do seu cabelo, ou como fazer maquiagem, ficar mais bonita, que é o que eu tentei fazer no começo, eu posso simplesmente vir aqui e contar pra vocês todo o meu processo de como que eu fiz pra superar a insegurança com a minha imagem. Que antes eu me sentia uma menina muito feia, muito horrorosa, muito estranha, muito esquisita, que ninguém nunca me ia amar, que eu nunca ia ser amada por ninguém. Posso vir contar pra vocês como que eu superei um relacionamento super mega tóxico, como eu aprendi que eu também era uma pessoa super mega tóxica nos meus relacionamentos. Posso compartilhar com vocês como que eu superei a questão de desespero de ficar sozinha, ficar se metendo em vários relacionamentos ali, tentando achar o meu companheiro e entender que Deus ia mandar o meu companheiro. Eu gosto muito dessa área de relacionamento. Acho que eu vou falar mais depois que eu casar. Consegui encontrar o meu trabalho dos sonhos, porque hoje eu trabalho com o que eu gosto, que é a internet. Ainda não é exatamente o que eu quero trabalhar, mas já é a pontinha do iceberg. E como eu percebi que não é exatamente isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida, na verdade eu quero trabalhar como influenciadora digital, e como que eu estou fazendo para fazer essa transição de carreira, que não é de uma hora para outra, você vai lá e dispensa todos os clientes e pronto, agora eu vou virar youtuber. Não, tem todo o processo. Posso compartilhar com vocês como que eu tô aprendendo a amadurecer, coisas que eu aprendi em relação aos meus pais. Gente, tem muitos assuntos que nem eu sabia que tinha tantos assuntos assim. Como que eu faço para começar a estudar todos os dias? Eu confesso para vocês que as matérias que eu tenho que estudar, não estudo não, mas pelo menos a Bíblia todos os dias eu consegui, né, desenvolver. Isso é uma coisa que levou 5 anos praticamente. E é tão legal estar conversando isso aqui com você agora, porque eu percebi que até que eu não sou tão insignificante, tão desinteressante. Me conta aí, você acha que eu sou muito desinteressante? Porque eu tô feliz. Eu tô feliz agora. Tô feliz de estar começando esse vídeo. Eu sei que eu posso olhar na edição e falar: "Nossa, que horror! Eu falo demais". Isso é um dos motivos de eu gravar vídeo tão comprido. Eu tento fazer vídeos curtos, mas eu não consigo. Não consigo fazer vídeos curtos. Na edição eu tento cortar, tirar, deixar mais interessante, mas eu falo muito, porque eu quero entregar muito. Eu tenho que melhorar isso. Eu vou melhorar isso em nome de Jesus. Mas é um processo. Se eu ficar esperando ser perfeita, conseguir fazer vídeo só de 5 minutos, talvez eu nunca vou começar. Mas, se eu simplesmente aceitar que no momento agora eu tô numa fase de fazer vídeos longos e mais pra frente eu vou conseguir fazer vídeos curtos, se for o caso do meu público, tá tudo bem. E eu só consegui gravar esses vídeos, gente, graças ao meu pastor. Ontem ele estava pregando e eu lembrei que o culto nosso, na igreja que eu tô hoje, e que eu preciso permanecer em nome do Senhor Jesus, né, Senhor, me mantenha lá, se for da tua vontade, demora 2 horas o culto. 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 20 minutos, porque na hora que ele pega a unção, acabou. E muita gente ama o culto. Por que que se eu não gostasse do culto de lá, não tá muita gente gosta. E se muita gente gosta de culto de 2 horas, por que que algumas pessoas não vão gostar do meu vídeo que eu tô gravando aqui, tá dando 16 minutos e 41 segundos? Vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai ter que não vai gostar. E eu não vou conseguir agradar todo mundo. E isso é um outro ponto que a gente vai entrar para poder encerrar esse vídeo. Se você vive tentando agradar todo mundo, muitas vezes você vai ter que se cortar, você vai ter que se deixar de lado, você vai ter que se colocar dentro de uma caixa, você vai ter que caber dentro de um potinho e nunca vai conseguir ser o que você nasceu pra ser, o propósito que Deus chamou você pra ser. Em vez de tentar agradar todo mundo, eu tô tentando aprender a agradar a Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu penso: "Isso aqui vai desagradar a Deus? Não. Então, se não vai desagradar a Ele, eu vou fazer". Mas quando a gente tenta agradar todo mundo, servir todo mundo, fazer pra todo mundo, a gente deixa de fazer pra gente. Não é sobre você pensar só em você, excluir as outras pessoas e ser uma pessoa egoísta, porque, primeiramente, Deus não gosta disso. Mas é sobre você entender que algumas coisas vai trazer incômodo nas outras pessoas e está tudo bem, porque é melhor ser rejeitada pelo homem do que ser rejeitada por Deus. É o que eu tenho aprendido nesses últimos dias, nesse mês de junho. Então, não sei se esse vídeo ficou interessante o suficiente pra você. Se não ficou, me perdoa. Mas eu sei que pra outra pessoa vai ter ficado bastante interessante. E se ficou interessante o suficiente pra você e você quer começar a aprender a enfrentar o seu medo de não ser perfeita e começar a conquistar o seu sonho, inscreve nesse canal. Porque aqui é um cantinho seguro onde eu venho compartilhar com você tudo que eu estou aprendendo sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento durante minha jornada cristã. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui com um beijo na testa, fiquem com Deus e fui!